Buenas tardes, diretamente de Zumbilândia, Costa da Lagoa, para mais notícias em relação à investigação, em relação ao comportamento da defensora particular que tem OAB, e não estamos falando do meu super advogado natural, analfabeto, diretamente da comunidade, estamos falando de pessoas que têm OAB, advogadas que se sentem no direito positivo de desistir da causa, né? Porque estão enrolados até o traseiro. É por isso, porque estão sendo ameaçados pelo conluio político, pelo conluio de sequestro, ou se sentiu ameaçada pela mãe de família que assinou o contrato a pedido das criancinhas, mas não significa que estou de óculos, que sou uma idiota, que não conheço as regras estúpidas do governo do estado, que vende os seus espaços aéreos há mais de 30 anos, para essa vergonha política que são essas alegações em plenas épocas de tecnologias. E o que falar da investigação? Temos que confiar nos mesmos canalhas que em 2020 botaram no bolso todos aqueles papéis que eu tenho demonstrado em vídeos e com provas? Não, temos que apenas cobrar um resultado contundente, sem mostrar os dentes para eles. E o senhor escrivão da delegacia, senhor Heleno, nós já temos certinho a mensagem que pedimos para fazer o contra-boletim de ocorrência lá, contra a quadrilha dos boletins de ocorrência, contra a senhora Máximos, contra o seu Jonas Maconha, que, segundo os papéis das autoridades da promotoria, não ofereceram provas para continuar as ações, dizendo que é a família que persegue essas beldades do lugar. Então, se não é a família que persegue as beldades do lugar, é de certo, e é certo que nos momentos das minhas falas eu esteja com ao menos 50% da razão quando eu digo que existe uma perseguição política contra as crianças e contra a família. E se ousassem dizer que eu tenho 100% de razão, como pode comprovar o meu advogado analfabeto da comunidade, que se assistindo todos os meus vídeos foi capaz de chegar às conclusões que tudo fecha. Espero que a investigação da delegacia, 10ª delegacia da Lagoa da Conceição, possa compilar meus vídeos, minhas datas, minhas demonstrações de papéis feitos naquela mesma delegacia e outras, para chegar às mesmas conclusões. E não seria precipitada de dizer que será vingado cada fio de cabelo que essa vadia arrancou da minha cabeça, e que cada uma das pauladas educativas foram necessárias para delitos muito piores não acontecer com os nossos filhos. Abusadores são dessa maneira, porque eu tenho que aguentar canalhas tirando suas próprias calças mediante as minhas crianças e não posso falar nada nem denunciá-los, enquanto eles se abraçam no abraço político do conluio, depois de me espancar em via pública ou trilha Costa da Lagoa. E isso sem contar as filmagens da dona Máximo e da senhora Vitória Fortes, que precedem as filmagens da senhora Elisete por 6 meses em cima das minhas crianças. E onde fica a senhora Nailde em tudo isso? A picadeira de canos fica no serviço sujo, de se fingir de coitadismo, de mulher professora aposentada. Lembrando que a craquenta foi solicitado laudos para ela, pelos atos de terrorismo que ela praticou. Agora ela vai apresentar
um laudo de canha e vai simplesmente ficar por assim? São só perguntas que a gente faz para a delegacia, 10ª delegacia, para a advogada tão ofendida, né? Aquela que tem OAB, que eu ainda não vou dar o nome dela, mas ela já bloqueou o Renato. Ela já bloqueou o Renato, então significa que ela correu. Se ela bloqueou o Renato para não conversar com ele, significa que desde o princípio eu tinha razão quando falava sobre uma quadrilha infiltrada nos mais altos níveis e cargos das instituições públicas, incluindo aquela maldita Promotoria de Infância e Juventude, aliada ao Conselho Tutelar. E eu falei hoje pro Renato, chega de falar com essa gente como se a gente fosse a ovelhinha choné e eles o touro do Mariano. Nós somos o touro, o leão, a víbora, todos os bichos. Soltamos os bichos e não vamos aceitar mais uma vez as instituições fazendo suas canalices para deixar os detratores sempre como vítimas. Se insistirem nessa porcaria de sequestro planejado das crianças, já falei como vamos resolver o assunto. Da mesma maneira que está tudo para resolver os assuntos de concórdia. É dessa maneira. Ou vocês acham que a pessoa que estrupeia um bebê, que estrupeia uma família, que persegue, que cria contendas de saúde, tem que simplesmente ser liberado porque o Estado diz isso? Que se dane o que diz o Estado, que se dane o que diz a advogada do direito positivo, que se dane tudo. Uma advogada não consegue trabalhar porque não existe defesa. A verdade se defende sozinha, ela não precisa de defesa. É assim que funcionam as coisas, não é, senhora? A senhora mora no meu coração, fizesse o seu trabalho. Chegamos no nível de abrir a investigação. E mesmo que a investigação não funcione adequadamente como esperamos, a senhora fez seu trabalho. Mas vai ficar até o final e não é se escondendo, não. Não é, eu quero todas as páginas do processo. Cada canalha daquela Universidade Federal da Maconha de Santa Catarina vai ser exposto aqui, desde o oficial de justiça até a conselheira, até o juiz, todos que conspiraram num conluio contra esta família. Num conluio político. Inaceitável, imensurável e não existe multa imensurável para indenizar isso. Porque é ali que provamos o ostracismo. Uma investigação 6 meses mais tarde é a prova que existe ostracismo da instituição Delegacia da Lagoa da Conceição, 10ª Delegacia, contra a família. Sempre contra a família! E nunca contra os bandidos, bem como a polícia. Também quis mostrar força, tratou-nos como bandidos. Na situação que fomos levados para esclarecimento junto à Delegacia da Infância, fomos considerados o quê? Por aquela juíza, quando ela manda extrair-nos e levar-nos, ela estava protegendo a família das injustiças do conluio universitário? Ou ela estava forçando o sequestro a ser agilizado? O que ela estava fazendo, senhores? É só ela mesma que pode responder através dos atos dela e omissões. Porque quando atos condizem com omissões,
não teremos nenhuma piedade. Não teremos, já falei. A família está indignada ao ponto máximo. Não somos ovelhinhas chonéis do Estado. Aqui existem 2 leões. O leão e a leoa, a serpente e a serpoa. Nós estamos nesse nível sim. E isso foi forjado pela sociedade decadente, pelos delinquentes que invadiram a nossa residência, invadiram a nossa vida, ostentaram e atentaram nos níveis máximos de inseguridade, depois de ter invadido a escola por vários anos consecutivos. E não adianta vir as professoras atuais, mediante a porta da minha casa, com a conversa mole, que agora não é assim, porque isso não funciona mais com família arquitetos. Vocês semearam essa discórdia, vocês planejaram isso contra a família, de expulsar-nos do lugar, e não funcionou, porque somos resistentes, persistentes, não devemos nada para a sociedade decadente, e muito menos para instituições que cochecharam com a nossa vida, com a vida dos nossos filhos, da nossa saúde, para esses conluios que nada tem a ver com resultados. Nada tem a ver com resultados. Se quisessem fazer resultados para o Renato, teriam feito resultados colocando nele a hemoterapia, tantas outras coisas preventivas, e não colocar nele o quê? Quimioterapia preventiva, e eu sou obrigada a engolir essa merda de medicina? Disfarçados de professores de universidade, me obrigando a engolir a história da não médica. Mal vocês pensavam que eu poderia me transformar na melhor médica, na vilã, né? Contra vocês. É isso que eu sou nesse momento. Para proteger o Renato, para curar o Renato e cobrar de vocês toda a inadimplência, toda a porqueria, toda a cochechada que fizeram com a vida dele durante o sequestro planejado e extração, porque vocês extraíram a família, sabendo que aquilo não funcionaria, que aquilo não era assim, não era daquela maneira. Ninguém teve dó nem piedade de cochechar, de colonizar toda a família. 4 patetas em apuro. 4 patetas em apuro, indo para um hospital 1 ano e meio todos os dias. Teve uns intervalinhos de 1 semana. Quem aguentaria isso? Eu jamais aguentaria isso se não fosse para mudar a história de toda uma sociedade, de muitas crianças, de muitas pessoas, de muitas instituições, de um país inteiro. E dizem que a medicina alternativa, que é mal chamada alternativa, tem muito para contribuir comigo. Então é a hora de levantarem as suas camisas. Tirem suas camisas e se unam ao grupo da mãe de família. E parem de fazer vista grossa para o que está acontecendo com os autistas, para o que está acontecendo com as crianças, para essa cochechada política com autista. E a cochechada política do clima em cima das nossas cabeças. Ou vocês acham que essa enchente é diferente da pandemia? Abram os seus olhos, seus narizes, seus ouvidos. E por favor, vamos observando o andar da carruagem.
muitas coisas que ela fala, são verdades, mas olha o jeito que ela fala. Vocês querem que eu venha aqui com a peixeira? Com a peixeira? Para falar do amor? Nós podemos. Eu e a peixeira aqui enferrujada, tá aqui enferrujada, e vamos falar do amor. Pode ser assim, sem problemas. Não existe nenhum amor que vai vir se não é mediante a guerra. Contra aquilo que não funciona, contra o tudo que não presta, contra a coletividade tóxica, contra a sociedade decadente, para instaurar melhores preceitos quando os conceitos estão tudo desvirtuado, virado, as bagas do avesso. Como que Charlotte Gerson curava câncer de sangue facilmente sem usar sangue? Sem usar quimioterapia? E foi perseguida até os seus 92 anos. Como que? Respondam-me. Por que estão curando câncer de seio sem cortes? E ninguém quer abordar esses assuntos. Mas estão cocheteando com os autistas, dando menos de R$2.000 para as famílias ficar caladas. E as famílias que poderiam ganhar multas milionárias, trilionárias, se calam para essas coisas. E pessoas como eu são as pessoas tóxicas, segundo as pessoas, vagabundos políticos que dão R$2.000 para uma mãe que merece o mundo, pelo que fizeram com o filho dela. Quem fez, senhora? As autoridades. E nós temos que deixar de ser bunda moles, bundões. Quando uma advogada corre, ela é bundona. Bundona. Até provar o contrário, é uma bundona. Até mostrar o que estava fazendo aí, bloqueando os clientes, é uma bundona. Exatamente igual a delegacia. São os baita bundão. 6 meses de bunda mole lá. Até mostrar o resultado da investigação. E se tiverem que dar fé a todos os meus vídeos, como é que fica? Inclusive aqueles que foram tirados da rede pelo grupo internacional de censura no Brasil, que está colapsando o nosso país com medidas tóxicas, com perseguição política desenfreada. Como que fica? Vão precisar quantos estados de Santa Catarina para indenizar o dano de todos esses anos? Que não são só 2 aninhos de pandemia. E depois, senhor promotor Calcinha, vim com medidas de sequestro planejado para querer obrigar pai e mãe a aceitar a toxicidade que vocês implantaram nas escolas de Santa Catarina e que vocês querem continuar fazendo políticas tóxicas com o filho dos outros. Em algum momento, o Conselho Tutelar mostrou um pedacinho de nível social para dizer que não tenha que ser fechado? Quando era pandemia, o laudo que eles mandaram para a senhora juíza é que estava tudo bem. Visitar as crianças, estava tudo bem. Uma vez vieram na porta da casa, orquestrados já com aquela senhora professora Nailde, como ela mesma diz, a senhora Fabiana do Conselho faz não sei o quê. Nome da conselheira, como se ela soubesse de tudo. Cocheteando, fofocando, stalking, fofoca, stalking, tudo planejado, com a quadrilha do boletim de ocorrência. Para instaurar o caos na família e não deixar a gente prosseguir com as questões de saúde.
Saúde! Saúde! Uma coisa seria nós ter ido lá, recebido o tratamento adequado para o Renato e aquilo não ter funcionado. E outra coisa é nós não ter tido a chance de acessar aquela cura por causa das imposições do Estado. O SUS é um órgão que tem que levar as pessoas aonde seja, mediante uma possibilidade daquela cura. Lá existe curas há mais de 50 anos, facilmente feitas por um método que é o avesso do que é dado no Estado. Quais são os avanços da saúde do Estado para dizer que eu estou errada? Zero! E por que eu tenho que conectar uma advogada da OAB com uma investigação de uma delegacia, com uma chuva que deu enchente na Floripa, com SUS me livre, com questão de criança? Porque tudo a mesma encruzilhada. Todos os caminhos acabam no mesmo ponto de encontro, de convergência, de divergência. E não adianta, senhora Ana Campanholo, ficar pedindo apoio pro Jorginho, não, nas redes. O Jorginho não precisa apoio. Quem precisa apoio são as pessoas que ficaram alagadas por causa de fazer chuvas políticas no dia errado, na hora errada, cochichar com a política igual cochecha com a saúde, disfarçado de bondades quando a bondade é zero, ou mandariam as chuvas lá onde está seco, porque existe tecnologia para isso. O que não existe é entendimento das pessoas para fazer o que é necessário, justo e bom. Por isso que elas pensam que elas podem obrigar você a botar seus filhos a estudar com quem a gente não quer. Como eu disse a professorinha, querendo amenizar as coisas, ninguém vai obrigar. Não vai. Vai a senhora, tira seu filho da escola para ver se não vão te obrigar. Ou ao menos tentar te obrigar. Senão eles vêm com a história do sequestro planejado, igual o promotor Aurélio, que não é muito famosinho lá no trabalho dele, né? Seu Aurélio. Picorrélio, querido. Eu os amo mesmo na divergência, para que vocês não fiquem se sentindo perseguidos pela mãe. Porque eu não sou a terrorista que as vagabundas do conluio local dizem não. Elas dizem que eu sou terrorista. Por isso que é elas que vêm no portão da minha casa agredir meus filhos, arrancar minha água, porque eu sou terrorista. É porque eu sou terrorista que a quadrilha sem terra vem de foice, de machado, de martelo, dos caralho, na porta da minha casa. Tudo acontece no raio da encruzilhada da porta da minha casa. É por isso que o meu vizinho avisou a delegacia que uma hora vão matar o Renato. Tentaram matar o Renato 2 vezes nesse lugar. Quem pagou por isso? Quem pagou por isso? Quem pagou por isso? Quem pagou por tentar matar ele lá no hospital universitário? Quando eu não podia estar lá porque eu estava com as minhas crianças e eu tive que deixá-los com amigos recém-conhecidos da Lagoa da Conceição para estar lá dentro vendo o que estava acontecendo. Pedi, por favor, parem de dar morfina, parem de dar sangue. Lembram-se disso, senhores das equipes técnicas do HU, da UFSC? Ou ninguém lembra de mais nada? Tá tudo escrito nas 500 milhas de página de prontuários absurdos. Absurdos! Mundialmente reconhecido como protocolos absurdos.
e venerados por essa medicina ortodoxa e tóxica do meu país. Eu exijo que todos os meus próprios vídeos sejam altamente ouvidos pelas autoridades de Santa Catarina. E que se não são capazes de fazer nada em relação ao ostracismo que vocês já produziram, apenas deixem-nos viver. Saiam da nossa aba. Parem com a perseguição. Porque tudo que vocês vão ter de resultado com isso é mais vídeos e muito mais vídeos. Tem 500 folhas de processo da criança para ler só da comarca de Concórdia. E mais sei lá quantas dessa porcaria aqui. Que nós já vamos achar um outro advogado com CRM, né? Que só serve para isso, para ir lá pegar o processo. E depois a gente discute com o nosso advogado analfabeto, que conhece todas as pessoas desse lugar, o antecedente delas, seus feitos. E aí sim nós vamos botar para fazer aqui nas redes conteúdo para mais 3 anos, 5 anos, fazendo as provas e as comprovas contra essas instituições políticas e decadentes, infiltrada por lei estúpida, que não protege mulher, nem criança, nada, nem um paciente que está gastando seu tempo, seu último minuto, seu último suspiro para cuidar da sua saúde, para demonstrar para o Estado que vocês estavam errados sobre tudo que falaram para nós. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Ah não, hoje é beijinho, beijinho, pau, pau na moleira de todo mundo aí que está achando que pode cotetear com a vida dos outros. Somos livres, somos indivíduos independentes e devemos lutar por nós mesmos, nosso estado, nossas vidas e a vida dos nossos filhos. Desta maneira, não de outra. Não acreditando em grupos políticos mentirosos que faturam com vender o ar que você respira para botar essa merda sobre as nossas cabeças. E o meu tratamento funciona, que eu já estou melhor hoje.